Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma acessada ali no Facebook ou no Instagram, em Zona Esportiva, ver o convidado do dia ou ver programas anteriores que ficam ali alojados. Nossos apoiadores são Ótica Santos, visivelmente a melhor, e Ubra, seja o protagonista da sua própria história. O nosso papo de hoje é com o Jairo Machado, ele que faz parte do departamento amador do Inter de Santa Maria. Há muito tempo ele milita nas hostes do Inter de Santa Maria, trabalhando, ajudando, apoiando direções que passaram. E também é uma pessoa bastante conhecida no nosso meio aí, principalmente nas categorias de base. Jairo, satisfação recebê-lo aqui, que bom que você está aqui para a gente bater um papo. Bom dia, Tesses, é um prazer estar aqui contigo, para a gente trocar um papo aí sobre futebol. Bom, Jairo, primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma repassada na tua trajetória, aí o pessoal que está nos acompanhando aí, que às vezes te ouve dando entrevista, mas falando no teu projeto atual, no teu desenvolvimento atual, mas não sabe o Jairo em si, o que o Jairo passou, que o Jairo já teve de trabalhos anteriores do nosso esporte. Tu é natural de Santa Maria, Jairo? Eu sou natural de Santa Maria, Tessis. Eu comecei minha trajetória no futebol amador. Eu comecei aqui no Arroio Grande, Esporte Clube Arroio Grande, em 1972. 72? Isso, eu comecei, naquela época era mirim, não existia aqui o Sub-8, Sub-9, Sub-10 que tem hoje, né? Eu comecei jogando ali, aí passei para o segundo quadro, passei depois para o primeiro, e eu tive a felicidade de jogar com jogadores que foram profissionais, no caso do Danúbio, do Saraco. Eu joguei com eles. Jogou no com Esporte eles? Clube Arroio Grande. Dali, eu fui para o Exército, em 1977 fui servir o Exército e comecei a jogar na seleção do quartel, a seleção Parque de Motos. E ali eu conheci o pessoal que também servia comigo lá, que era o Banana, o Cortez, o Álvaro, que hoje acho que era brigadiano até, e eles me levaram para o Imembuí. Foi o único time amador de Santa Maria que eu joguei, foi o Imembuí. E depois eu joguei nos veteranos também, eu joguei no Cincaver. Sim. E nós jogava aqui no Pé de Plátano, nós fazia preliminar e na partida de fundo tinha os veteranos da dupla regional. Ali que eu conheci todos os ex-jogadores do Inter de Santa Maria, sabe? Eu encontrei o pessoal, aquele pessoal que escutava pelo rádio, jogando, e eu conheci ali. E aí eu comecei a participar desse movimento todo, do futebol. E qual era a posição que jogava, já? Eu era atacante. E eu até fazia meus golzinhos, sabe? Enganava um pouco, como se diz. E eu me lembro que quando eu jogava lá no Arroio Grande, o Rio Grandense foi fazer um amistoso com nós lá. Naquela época o Rio Grandense tinha profissional, e eles estavam iniciando a preparação. E eles se interessaram e quiseram me trazer para cá, sabe, naquela época. Mas eu era guri novo, assim, fiquei meio preocupado, meio com medo. Eu tinha um servicinho lá também e eu acabei não vindo. Ficar longe da família. Depois de um tempo eu saí, fui embora de Santa Maria, fui morar em outros estados. E quando eu voltei para Santa Maria, em 2005, o José Luiz Quinones me levou para as categorias de base. Naquele tempo existia o profissional, Quinones profissional. Exatamente, é o apelido dele. E ali eu comecei, e isso foi em 2005. E ali eu comecei a me envolver com categoria de base. Eu trabalhei com o Rui no Novo Horizonte, também fiquei uns 2 anos com o Rui. E em 2010 eu fui para o Inter de Santa Maria, levado pelo Mauro Martins, né, que foi o presidente, que houve aquele acontecimento com o Marineuziani, né. E ali a gente assumiu as categorias de base e começamos a fazer um trabalho bom e participar de competições estaduais, né.
Naquela época, a categoria de base, a federação disponibilizava as 2 competições por ano, para o juvenil, para o sub-20. Era a Copa Federação Gaúcha no primeiro semestre e no segundo semestre tinha o Campeonato Gaúcho. Eram 2 competições e nós sempre participávamos das 2. A gente fazia futebol no ano inteiro de base. Mas aí foi passando o tempo, as condições financeiras foram ficando curtas, né? O Inter de Santa Maria acabou caindo 2011 para a segunda divisão, diminuiu os recursos, e a gente acabou participando só da competição estadual, né? E mesmo porque a federação tinha tirado a Copa Federação Gaúcha, que começava em janeiro. Mas a gente sempre fez muitos trabalhos bons, e tu sabe, né? E nós em 2018 nós fomos campeões estaduais, né? Sim. E a gente estava comentando agora, né? Infelizmente, daquele grupo que foi campeão com o maior número de pontos, com o goleador da competição e com o goleiro menos vazado. Infelizmente, nenhum atleta daquela geração não foi nem aproveitado no clube, né? Então, assim, Tesses, como tu falaste, eu milito há muito tempo no futebol e então eu vejo o que os clubes têm que fazer, né? A gente sabe que a categoria de base é a essência de um clube, né? Um clube que não tem categoria de base vai viver fazendo como a maioria faz hoje. Cada temporada contrata 20, 30. Se mantém só, né? É jogador que não tem, né, ligação com o clube. Ele vem aqui, faz a parte dele profissionalmente. Desses aí um percentual de 10, 20% bota o clube na justiça, porque acha que não recebeu aquilo que de direito tem, né? Se está certo ou está errado eu não sei. E o que acontece? Isso vira uma bola de neve, né? E tu não consegue ter no clube um suplemento profissional que a gente diz, sim, né? Então é isso, mas uma base mesmo, é a base exatamente, mesmo, a base do clube, né? Exatamente. Então assim, ó, e Santa Maria, né, Tessia, a gente sabe, Santa Maria no centro do estado, a gente tem aqui uma grande oportunidade de centralizar todo o Rio Grande do Sul aqui. É muito fácil vir a Santa Maria, né? Só que infelizmente hoje tudo começa por falta de recurso, né? Infelizmente os nossos clubes hoje aqui de Santa Maria, tanto o Inter como o Rio Grandense, eles não têm, né, condições de por si buscar projetos, tanto que tu sabe, né, que a gente tem uma associação no Inter há mais de 10 anos, né, que é a Associação Parceiros do Clube do Coração. Sim. Né, infelizmente faz 2 anos que a gente, por causa da pandemia, a gente teve que parar nossas atividades. Até foi o Dr. Mainardes que me falou dessa associação. Isso, e a gente está retomando de novo isso, né, nós estamos iniciando de novo um trabalho, estamos constituindo uma nova diretoria, para que a gente possa iniciar de novo a questão de busca de projetos. Enfim, é um trabalho que a gente vai reiniciar de novo, né, Tess? Tem que fazer do zero, né? Exatamente. Dizem que o mais difícil é tu recomeçar, né? Porque tu tem que pegar, juntar todos os cacos, né? Para fazer tudo de novo. Né? Mas alguém tem que fazer, né, Jair? Exatamente. Então aí, né, Tess, voltando àquilo que a gente está falando, é o que acontece hoje aqui em Santa... Eu vou falar para Santa Maria, mas é a maioria dos clubes. A cada ano, e eu vou pegar a base, tu tem que montar um time de base. E tu sabe que um atleta, ele fica 2 anos máximo na categoria. Eu acho muito pouco tempo. Né? Mas o que é o correto? Mas é hoje para nós, aqui do Santa Maria, estou falando sobre isso. Nós temos que ter uma categoria sub-15, uma categoria sub-17 e uma categoria sub-20. Para te poder dar lastro para o jogador, para te poder formar. Tu não vai formar um atleta nos 15 anos nem nos 17. Ele não vai estar pronto para subir um profissional. Tu pegar um atleta do sub-17 hoje, tu jogar no profissional, Tesses, é muito difícil que vai dar certo. Né? Ele não está pronto para isso. Ele queimou etapas, né? Ele teria que ir para um sub-20 e disputar a competição. Mas isso teria que ser o ano inteiro. Claro. O que acontece hoje, Tess? Nós disputamos uma competição 4, 5 meses e nós paramos. Acontece a questão do Rio Grandense, eu vou falar sobre o Rio Grandense porque eu tenho liberdade, porque eu tenho amigos lá e eu comento com eles. Eu digo, cara, assim, ó, vocês estão fazendo sub-20, que maravilha, que bom, valoriza a cidade, valoriza o clube. Agora, se você não tiver profissional, a cada ano vocês vão jogar dinheiro fora. Sim, tu vai formar para quê, né? Tu vai formar para os outros, né? Exatamente, porque o outro faz um contrato com aquele jogador, tu tem que pagar um salário,
ou senão ele vai embora, porque o clube tem os direitos federativos, mas não tem os direitos econômicos do atleta. Então o que adianta? Tu não vai ganhar nada. Tu tem a lei da solidariedade da FIFA, que é um percentualzinho que tu tem direito se o atleta explodir. Nós estamos até num caso do Inter, agora que o menino está lá no Curitiba, agora até não me lembro o nome dele, ele passou por nós aqui no Sub-19. Né? Ele foi para lá. Né? Se a gente for buscar isso aí, daqui a pouco o clube tem uma participação. Hoje mesmo, o Eduardo, que é o tanque que está no Curitiba, teve no Corinthians, está no Curitiba. Ele foi um jogador, foi campeão com nós aqui, ele foi o goleador da competição. Nesse caso, quando ele foi passado para o Corinthians, o Inter tem um percentual do que foi passado. Só que como ele não foi vendido, foi só repassado, o Inter só poderá talvez receber na hora que ele for vendido ou comprado pelo Corinthians. Sim, onde houver uma transação financeira. Exatamente. Né? Então, o que acontece, né, Tesses? Se esse jogador tivesse contrato aqui com o Inter, e do Inter ele saísse para um clube ou para o Corinthians, e eu cito ele porque ele foi, mas poderia ser outros, o clube ganharia dinheiro. Porque de repente ele teria o orçamento do ano todo. Exatamente, porque eu te digo assim, ó, o que o Inter vai ganhar, né, contratando o jogador, e ele não vai ganhar dinheiro com o jogador que ele traz. Qual é o objetivo do clube, que sempre foi, é subir, para poder receber uma verba e voltar à primeira divisão, que é muito melhor. Com certeza. Né? Só que vender jogador dali, se não tiver jogador de base, ele não vai ganhar dinheiro. O Inter hoje tem dinheiro para receber, futuramente vai ter, mas de onde está a base? Aonde que não é investido? Porque tu não vai querer ganhar dinheiro se não faz investimento, não existe. Com certeza. Isso, né? Isso não existe, né? Então, assim, é isso que eu vejo hoje. E a associação nossa, ela fez todo um trabalho de mais de 10 anos excelente, porque quando nós disputamos, a gente sempre foi muito bem. Muito bem. Nós sempre fomos para uma semifinal, ou nós se classificamos. Agora mesmo, o clube o que fez? Como nós não estávamos em ativo, o clube fez uma parceria com o pessoal lá de Passo Fundo. O juvenil do Inter está jogando em Passo Fundo. Eles ganharam uma partida e perderam as outras. Se eles perderem, quase estão fora, não vão se classificar. Mas foi uma ideia do clube de movimentar, enfim, né? Mas o que isso vai dar de retorno no clube, né? Então, tem que se pensar nisso, né? Assim. Com certeza. Jairo, na tua experiência, tu já deve ter passado também, não trabalhado talvez, mas tem observado, conversado com pessoas de outros clubes. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo nós temos alguns exemplos, né? Clubes do interior que trabalham com orçamentos modestos, mas que conseguem manter a categoria de base. Qual é digamos assim, o projeto que é desenvolvido dentro do clube? Como é que ele faz para manter essa categoria de base? O que tu aconselharia hoje um presidente que assumisse o Inter? Sabes que ele não vai conseguir dividir a verba. A verba é curta, né? Tu já dividir, mas o que ele pode fazer para manter um departamento amador? Para dar para vocês condições de manter um departamento amador? Eu vou te dar duas respostas. Primeiro, falar da primeira pergunta que tu me falou sobre o que os clubes fazem. A maioria dos clubes, que eu conheço quase todos, e me dou muito bem uma relação dele, mais de 10 anos trabalhando, né, a gente conhece muito dirigente de clube. É a questão de manter projetos. Por quê? Porque esses clubes, não é todos, mas a maioria, eles têm um CNPJ ativo que eles possam usar. Porque é diferente assim, hoje nós sentimos isso aqui no Inter. A associação nossa, ela não tem poder de nome, né? Quem conhece a Associação Parceiro do Clube do Coração? Muito pouco. Agora o Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria é outro nome. Se eu entrar com projetos com o nome do Inter de Santa Maria, o próprio Rio Grandense, que tem história, é outro negócio. Sim. Eu vou ter um respaldo melhor. Com certeza. As pessoas vão acreditar mais, não que a associação não seja séria, mas vão dar mais respaldo para o Inter ter um nome muito grande, né? Então, esses clubes que estão hoje, eles têm muito pró-esporte. Frederiquense tem, Ipiranga tem, enfim, tem vários clubes aí que tem pró-esporte. Só que hoje nós não podemos fazer um pró-esporte pelo Inter, nós temos que fazer pela associação. Porque o clube profissional não tem direito, não né? Tem. Ele tem as negativas, aquelas histórias que a gente sabe de cor salteado.
né? Agora, o que eu já propus há tempo, a associação, inclusive. Hoje o Inter, não sei quantos patrocinadores tem. Vamos dizer que um patrocinador espera uma verba ali, vamos botar um valor aqui, 5 mil por mês, né, para competição. Por que esse patrocinador, o Inter, eu não digo patrocinador, o Inter, não fala com o patrocinador, ó, vocês dão 5 mil para nós, mas nós vamos tirar 500 para direcionar para a base. Aí tu pega 500 de cada patrocinador, tu fica aí com 2, 3 mil, tu consegue alugar um campo para a base, tu consegue dar um suporte para a base, tu faz a base começar a trabalhar, mesmo que esse período tu não tenha competição. Claro. Né? E nós buscar projeto através da associação. É o que a gente tem feito, e aí a gente tem que elogiar muito a questão do Proesp. Nós disputamos testes, a maioria das nossas competições, com o apoio do Proesp. O Proesp hoje, ele nos deu o suporte de mais de 60% de poder de investimento para poder fazer a competição. O resto, ou nós bancávamos do nosso bolso, ou nós era das entradas, enfim, aquele negócio que a gente fazia. Sim, tu tem que jogar aí, é uma loteria. Um pai ajudando, nós às vezes pagando alimentação para os meninos, os pais fazendo lanche, foi assim. É uma loteria, tu não sabe amanhã se tu vai ter, né? Tu não sabe, nós viajando de micro-ônibus, nós saindo no dia, nós fomos Uruguaiana, que é uma lonjura, a gente tem que sair daqui 4 horas da manhã. Aí tu chega lá, como é que o menino está travado, desce do ônibus, vai poder jogar 3 horas da tarde, né? Então, dá para fazer, eu te digo para ti. Tem que ter mais um pouco de vontade das coisas e tu consegue fazer. Agora precisa ter, agora o cara tem que olhar, o futebol do clube com uma visão futura. Se eu olhar o momento e dizer que eu só tenho um objetivo na vida que é subir, bom, aí o clube tinha que ter um plano diretor. Exatamente. Tipo um plano diretor, um projeto, um projeto para 5 anos, um projeto para 6 anos. Projeto a médio. Pode até o presidente que mude lá, de repente mudar algum detalhe, mas a essência da coisa tem que ser mantida, né? Exatamente. E isso a gente vê que não existe. Cada um que entra traz uma ideia. E aí, quem tinha que, no meu entendimento, se tu concorda comigo, Jair, o Conselho Deliberativo, que é o que se mantém sempre, esse deveria exigir que fosse montado, então, um projeto de tantos anos e que cada presidente seguisse aquelas linhas. Determinado, né? Linhas, exato. Podia depois, claro, acrescentar suas criatividades próprias de cada um, mas a linha a ser traçada e trabalhada tinha que existir. Exatamente. É o que a gente vê que às vezes não acontece, né, Jair? Não é que se queira, eu sei que é difícil para ti que está lá dentro, claro. Tu vai dizer que tu está criticando, mas a gente está falando, o que eu também acompanhei muito, o futebol profissional, acho que durante 15 anos, né? Eu era repórter de uma outra emissora e a gente viajava bastante e conversava com outros clubes e se via muito esse diferencial. Todos eles tinham a mesma pobreza franciscana. Exatamente. Sabe? Mas como é que sobreviviam, como é que conseguiam passar? Porque a gente conversava com os outros colegas repórteres, eles nos falavam, não, tem assim um projeto tal, ele é seguido a linha, nesse projeto tem as categorias de base que vão ser trabalhadas e aí daqui a 3, 4 anos se espera que um jogador dê a sustentabilidade para 2, 3, 4 meses de folha, a venda de um jogador, tudo isso a gente via. Claro, e a gente pensava, por que lá em Santa Maria não é assim? Entende? Aí tu tá falando uma coisa que eu vejo várias pessoas falando e tu tá complementando isso e também falando, parece que aqui existe uma coisa que não dá certo, mas não é isso. E é como eu falei antes, é que falta um pouco mais de vontade, porque condições tem, né? Tu tem como fazer. Eu vejo aqui, eu olhei a semana passada, nada quanto o Farroupilha, que é lá de Pelotas, que no time tem história, o Farroupilha tem sub-20. Assim eu fico pensando, por que nós não podemos fazer, né?
é que existe o foco aquele do objetivo que colocaram, assim, nós queremos subir e nós vamos investir só É que na realidade aqui, já sabe o que eu acho? Eu acredito. Tu elege o presidente, bota ali, o cara tem que subir. Tu não elege um presidente para administrar o clube, para fazer um projeto de tantos anos, não, entendeu? Não. Esse é o grande problema. Cada ano muda um presidente. Exatamente. Aí entra um presidente, sem críticas, tá? Entra um presidente que está há 2, 3 anos ali dentro do clube. Ele não trabalhou, não passou pelas categorias de base, ele não sabe o que é um trabalho de base, ele não sabe. Entendeu? O foco dele é o profissional. Exatamente. Não é culpa dele. Não é. É que ele já vem com aquele direcionamento e o Conselho Deliberativo não tem nada projetado e trabalhado para ser colocado nas mãos do presidente. A gente vê isso às vezes, né, nessas entrevistas que a gente vê aí, Grêmio Internacional, ali, principalmente o Grêmio tem uma estrutura forte de base hoje. É cobrado do presidente. Com certeza. O presidente tem que ter um trabalho. Exatamente. E ali dentro desse trabalho, o departamento profissional tem que, alguns dias da semana, ir lá no CT e olhar os jogadores. É obrigado, faz parte das obrigações, né? Então, mas isso já é projetado, né, Jair? E é assim, Tess, o que os nossos clubes, eu falo para os dois, né, o Inter e o Grandense, nós, o Inter, nós temos que ter um CT. Não se faz esse é o primeiro passo. Não se faz categoria de base se tu não tiver um centro de treinamento. Esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo. O primeiro passo tu não consegue fazer. Então, assim, e vamos e vemos aqui em Santa Maria, o Inter tem muitos empresários que são conselheiros, dirigentes, né? Por que não fazer uma união, né? Fazer um projeto e adquirir uma área e tu começa aos poucos. Eu jogo e se tu pegar, tu me dá tantos tijolos, tu me dá uma areia, tu me dá um cimento, cara, tu consegue, Tess, tu faz. A prefeitura mesmo tem quantos locais aí que estão parados que pode dar em comodato? Tem? Nós tínhamos o Jockey Clube através da associação, nós estávamos, inclusive, nós fizemos layout com engenheiro, foi tudo pronto, mantemos um layout de estrutura, tudo o que tinha que fazer. Mas aí veio a pandemia, esfriou o negócio. Deu uma freada. Hoje parece que tem outro negócio, né? Então hoje o Inter, e parece que já existe algum movimento que estão olhando uma área para isso, né? Porque é muito importante. É o primeiro passo, né? É a base de tudo, né? Porque assim, Tess, base não pode treinar, pode até fazer um apronto, estádio, gramado de time profissional não é para treinamento de categoria de base. O Inter Base tem que ter um centro de treinamento, tem que disputar jogo no centro de treinamento, tem que ter uma estrutura para isso. Tu pode até trazer jogar num estádio, mas numa ocasião especial, né? Eu vejo aqui o Inter Santa Maria, eu não estou fazendo crítica, eu digo é uma dificuldade para ele usar, conseguir um campo para treinar, um ginásio para treinar, né? Porque que falta isso. Se tu tem um centro de treinamento, tu vai treinar lá, tá lá teu centro de treinamento, tu deixa o teu estádio, tua grama boa, porque o estádio do Inter ele tem um gramado ruim e além dele empresta para jogos ali, que eu da minha parte não vejo muito sentido por isso, porque um estádio de futebol para jogar futebol, né? E aí muitas vezes isso prejudica o time, porque tu monta um time com toque de bola, né? Que tem uma transição boa. E o teu próprio campo é teu inimigo. É teu inimigo, e aconteceu muitas vezes aqui, acho que até esse ano também, né? Então o centro de treinamento ele é fundamental e não é difícil de fazer, porque aqui em Santa Maria tem muitas pessoas que têm recursos, tem muitos empresários que são do clube, inclusive, que pode buscar, porque tu não precisa de uma área imensa para te fazer campo de futebol. Né? Tu tendo uma área boa aí que tu possa fazer 2 campos de futebol, tu pode fazer um alojamento, tu pode fazer um vestiário, uma coisa. Olha, tu conhece muito melhor do que eu. Quantos times amadores que tem? Vamos ali na Vila Figueira, o cara tem 2 times ali. Estruturas que tem, né? A estrutura que tem, né? Então assim, o Montese que está construindo do César fora. Ali, ó, tá quase pronto ali, ó. Olha o que estão fazendo lá. Né? Agora, nós do clube, do Inter, do próprio Rio Grandense, que eu digo, tem que
buscar isso. De uma forma ou de outra tem que buscar até. Não, espaços existem, né? Agora, tem que, como eu disse, o clube ter um movimento, né, forte que dê um amparo para as pessoas conseguirem realizar essa situação. Eu te dou um exemplo aqui, nosso apoiador mesmo, a Ubra. Eu estava conversando com o reitor da Ubra aqui. Eles têm um parque nos fundos da Ubra, né, que eles estão fazendo pistas de atletismo e coisa para a comunidade poder usar. Poderia-se bem tranquilamente ir lá conversando com eles e, de repente, eles cederem uma parte do terreno e até ajudarem. Mas tu sabe, Tess, que aquilo ali até uma vez já foi discutido, dali da Ubra, para lá, para ser construído um centro de treinamento para o Inter. Já foi discutido. Pois é. E hoje eu vejo uma coisa, que talvez alguém até vai me criticar do que eu vou falar. O Inter e o Rio Grandense se uniu os dois e construiu um centro de treinamento várias integrado. Pessoas já me disseram, entendeu? Isso aqui, várias pessoas já me disseram isso. Porque assim, nós temos que ter disputado dentro de campo, fora parar do campo. com essa rivalidade. Não existe, não existe. Mesmo porque o Rio Grandense está muito tempo parado. Desculpe não falar em besta, mas eu digo nesse sentido da união. Exatamente. Dentro de campo é uma coisa. Lá fora de campo, se os dois precisam, se os dois conseguirem se auxiliar, exatamente. A coisa vai fluir. Exatamente. Então, assim, eu não estou conseguindo nada sozinho, mas também não vou querer que o outro não consegue e não vou fazer nada. Né? Isso está errado. Hoje mudou isso. Né? Isso mudou. Hoje você tem muita facilidade. Existem muitos projetos, testes que dá para se buscar, só que os projetos são mal elaborados. Hoje os clubes têm dificuldade em estar com o seu CNPJ liberado. Né? Então, tu pode buscar muito dinheiro. O Pro Esporte mesmo te dá um valor mínimo que tu pode fazer de 250 mil. E essa captação através do ICMS. Sim, tu pode buscar nas empresas parceiras, né? Exato. Claro que tu tem uma contrapartida que tu tem que fazer com o Estado. Mas por que os outros clubes têm? Piranga, como eu citei, o Frederiquense tem, né, o Juventude tem, o Grêmio tem. Por que eles podem e nós aqui não podemos? É claro que podemos. Com certeza. Bom, agora vamos falar um outro detalhe aqui. Sei que tu está sendo homenageado, que legal. Isso. Eu acho que as pessoas têm que ser homenageadas em vida. Isso aí, o pessoal está começando a aprender isso, principalmente no esporte. Porque depois de morto, a família vai. A família fica, mas o homenageado não vai dar presente. O cara não está presente. Exato. E eu achei sensacional que tu vai ser homenageado por um centro de treinamento em uma competição que vai acontecer de categoria de base. Então conta pra gente aí essa competição, como vai ser, quando vai ser. Não, na verdade até se já iniciou, né? Iniciou a semana passada, até eu tive ali, né? Participei do início. Abertura? Eu sou homenageado no Sub-13, tem mais outros homenageados, parece que no Centro de Treinamento Piá, né? É aqui, no Piá. É do Piá, o Henrique eu conheço há muito tempo, né? Das categorias de base, a gente fazia jogos, né? Enfim, com as escolinhas. E eu me dou bem com o Daniel também, né? Que também Daniel Diniz que está ali também, né? Dando um apoio e eles me convidaram e eu fiquei muito honrado, né? Porque eu acho que é um reconhecimento. É uma lembrança, claro. É um reconhecimento para aquele trabalho das pessoas que se envolvem no futebol, né? Porque eu não vivo do futebol, né? Eu participo há muitos anos, eu estou há mais de 20 anos, inclusive a minha esposa sempre foi uma guerreira para estar comigo, me ajudando, né? Nós se levantar de madrugada, fazer lanche para os meninos, levar, viajar. Então, isso são para poucos. A família que tem que, quando tu trabalha no departamento dos amadores, a família tem que ajudar. Tem que estar envolvida e tem que gostar, porque a coisa pior é que se o cara ou vai fazer coisas escondidas, né? O outro não tem o apoio da família. Toda vez que tu vai, recebe crítica, porque tu vai, não, eu sempre tive apoio da família, né? Principalmente da minha esposa, que participou muito tempo comigo. Assim, agora ela se afastou, né? Porque tem mais tarefas de casa, essas coisas, né? Mas eu me sinto bastante honrado, assim, de ser homenageado, porque, como eu te falei, né? O bom da vida é porque não é só dinheiro que importa. Agora, o teu reconhecimento, né, claro, daquele trabalho que tu fez, e eu sempre falo, eu fiz
podia fazer mais, entendeu? Mas eu fiz o que eu podia, no meu limite, entendeu? Porque muitas vezes tu olha, puxa, eu podia ajudar mais, mas enfim, eu fico feliz hoje, tem muitos atletas que estavam com nós aqui, embora muitos não sejam jogador, mas são cidadãos de bem, não estão formados. Sim. Eu descobri há poucos dias que tem um menino que jogava com nós, que hoje ele é enfermeiro, formado, não está mais aqui, outros foram para o exército, enfim, várias profissões que meninos que estavam com nós tiveram aquela oportunidade e hoje estão bem, né? Então isso é muito gratificante, né, Tess? Com certeza. Como é que é o nome do torneio? Ela é uma Copa, assim, eu agora não vou te dizer, mas é uma Copa que fizeram em homenagem aí o Henrique fez ali, né? Porque o Henrique é um fazedor da Copa, né? Ele sempre faz, é um cara que movimenta. E é homenageado no Sub-13. Eu sou homenageado Sub-13 e tem mais 2 homenageados. É a Copa Camobi, eu acho. Não é, era uma Copa que ele fez ali em homenagem. Eu agora até me faltou o nome, assim, eu não... E me diz uma coisa, quantas equipes tem, sabe? Lembra? Não sei também, assim, até eles me passaram a relação, sabe, mas eu não sou muito de gravar as coisas, sabe, dessas, mas é importante, sabe, assim, porque tem meninos de 9, 12 e 13 anos, parece, eu sou da Sub-13. O reconhecimento é importante, né? Muito importante, né? Vamos ver aqui se dá... categoria Sub-9, 11 e 13, a competição, resultado segundo semestre... Inicia em junho e termina em julho. Equipes convidadas são 3 escolinhas, Chapecoense, Piá e Rio Grandense. Isso. E 3 projetos sociais. Cerro Azul, Brazuquinhas e Associação Piá Azul da Arnes. Isso. Aí tu é homenageado, então, no Sub-13. Isso, a meninada ali eu estava olhando, porque fazia tempo que até não participava. Eu tinha esse release aqui dessa competição. Isso. Muito meninos bem interessantes ali, né? Como a gente estava falando, né? Se um clube profissional tem uma estrutura boa, são meninos que a gente tem que olhar e quando eles estiverem num top um pouquinho maior, vamos se aproximar lá do Inter, vamos para lá, enfim. E esse trabalho que as pessoas fazem aqui em Santa Maria, a gente tem que elogiar, Tess. Tem muita escolinha aqui, tem trabalhos aí fantásticos que o pessoal faz, né? E isso tem que ser valorizado. Nós mesmo pegamos muito menino aqui das escolinhas de Santa Maria para montar a competição, porque não tem condição de trazer menino de fora. É outro custo, né? Jairo, esperamos, né, que um dia o pessoal desperte, né, e se dê conta, né, que para ser grande tu tem que começar pela base. Exatamente. A base é a essência de um clube, né, Tess? Eu acho que o momento, você disse a palavra-chave, centro de treinamento. O momento que o pessoal conseguir montar um centro de treinamento, que a base tem a sua casa própria. Exato. As coisas vão fluir melhor. Com certeza. Acho que é o primeiro passo, né, Jair? O pessoal tem que se conscientizar disso e procurar se unir em torno disso. Exatamente. Aí, primeiro passo, a casa, para depois fazer a categoria de base, né? Tu tem que ter as condições de trabalho, né? Porque se tu quer formar jogador, tu tem que dar condição para o jogador, né? E quando eu falo de jogador, eu envolvo aí também comissão técnica, preparadores, né? Porque tu sabe que para quem trabalha com jovem, tu precisa de um psicólogo, né? Tu precisa de uma assistência social, tu precisa de uma nutricionista, tudo isso tem que ter. Sim, né? Porque não dá para dar treino para o jogador e depois dar água para ele tomar. Sim, né? Claro. Tu tem que dar uma banana, muitos uma maçã. Não têm nem dinheiro para se alimentar e ali que eles vêm fazer a sua alimentação muitas vezes, né, Jair? Sabe que eu passei assim, até tu já comentando isso, meninos que não tinham, vinham já com nós, eu não almocei, eu não tomei café da manhã. Como é que tu vai conseguir exigir, né? Como é que tu vai exigir um rendimento do atleta, né? E depois não adianta ficar na beira do campo gritando com ele para fazer as coisas. Tu não dá suporte para ele. É impossível ter força para isso. Né? Jair, parabéns pela homenagem. Tá? Legal ter vindo aqui. Vamos ver se a gente bate um papo mais vezes, né? E que tu nos traga notícias melhores de que as coisas estejam começando a crescer dentro do Inter de Santa Maria. Que o teu trabalho aí, que está sendo feito na base, tenho certeza que tem dado fruto. Se tu não formou craques, que condições não tenham sido dadas para ti, mas pelo menos tenho certeza que muitos cidadãos tu formou aí. Com certeza, Tess, eu te agradeço bastante, né, para poder ter vindo aqui. E a gente está voltando, retomando de novo, né, através da associação. As ideias são muito boas.
Inclusive eu quero deixar aqui que nós estamos fazendo uma competição a partir do dia 15 de novembro, né? A gente está montando isso até com o apoio da prefeitura, vai ser divulgado mais futuramente, a princípio é sub-15 e sub-17, né? Vai ser inclusive escolas de Santa Maria e dos municípios vizinhos, né? Então, que bom, provavelmente que legal. as competições vai movimentar bastante. E aí até gostaria que a hora que tiver a gente voltar aqui para divulgar. Tu tem meu WhatsApp agora? Sim. Conta com a gente, olha, o nosso espaço aqui é diário e é para isso mesmo. Tranquilo, não é para divulgar essas promoções, esses eventos, tá? Tá certo. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis,